Oi, gente. A gente vai falar aqui hoje sobre o novo período da filosofia. A gente sai da filosofia clássica, onde a gente tinha todas aquelas discussões sobre a vida pública, sobre a democracia, sobre esses aspectos mais sociais. E a gente vai entrar na filosofia helenística. É um período em que a Grécia está sendo dominada pela Macedônia, então a gente não tem mais tanto aquelas discussões sobre o público, é mais sobre o mundo individual, sobre a tranquilidade individual, que é inclusive o que esses filósofos que a gente vai ver agora estão buscando. Eles estão buscando uma coisa chamada ataraxia. Vocês vão encontrar de vez em quando uma tradução como sendo felicidade. Eu não gosto dessa tradução porque o que eles estão procurando é algo que seja moderado, é algo que fuja dos excessos. Eles vão herdar isso de Aristóteles, essa questão da moderação. A felicidade já sai um pouquinho para cá, percebem? Eles vão chamar de ataraxia como a imperturbação da alma, a tranquilidade da alma. A felicidade é um extremo da tristeza, então ela já perturba a alma. Então eu não gosto de colocá-la como sendo a ataraxia, tá? Então eu vou chamar de ataraxia o diboísmo da alma, tranquilidade plena, ou melhor, ausência de sofrimento. A gente vai encontrar essa tradução também. A gente vai estudar as 4 escolas principais, o epicurismo, o cinismo, o ceticismo, o pirronismo e o estoicismo. Vamos começar aqui pelo pirronismo, porque já é bem parecido com o que a gente falou sobre os sofistas, né, quando a gente estava falando dos céticos. O pirronismo, fundado por Pirro, vai trazer aquela ideia de que a gente não pode conhecer a verdade absoluta, a gente não pode ter acesso à verdade, até porque a verdade depende dos seres humanos e os seres humanos são múltiplos, então não tem como eu alcançar a verdade. Se não tem como eu alcançar a verdade, nem saber sobre ela, o que eu devo fazer com meus julgamentos? Calar, suspender meu juízo, suspender meus julgamentos. Simplesmente fazer a Kátia ou a Glória Pires lá no... Não posso opinar. É isso, o ceticismo e o pirronismo. O cinismo vem de cão, essa palavra, não é aquela ideia de cínico que a gente usa como se fosse uma pessoa hipócrita e tal. Vem de cão. Por que cão? Porque um dos fundadores do cinismo, o Diógenes, ele decidiu que a melhor maneira de alcançar a tranquilidade da alma era viver como um cão. Como assim, professora? Gente, ele percebeu que os cães percebam vocês também. Como eles parecem de boa, velho. Você olha os doguinhos, estão lá tranquilos, não precisam de iPhone, não precisam de sushi, não precisam de vestido novo e estão de boa, plenos. Então o Diógenes tentou imitar esse estilo de vida dos cachorros. Ele foi viver num barril. Assim, a ideia de um cínico aqui é viver nos lugares mais simples, na vida mais simples, para alcançar essa tranquilidade da alma. Porque quando você não deseja, você tá de boa. O que faz a gente sofrer, isso eles vão chegar bem perto de algumas filosofias orientais, que quando a gente deseja algo, a gente sofre, a gente fica ansioso. Então a melhor coisa é desapega. Então a palavra aqui no cinismo é desapego, tá? Então a gente falou do pirronismo, do cinismo, vamos para o estoicismo. O estoicismo, a palavra-chave vai ser dever, racionalidade. A ideia de dever aqui, assim como a ideia de justiça para os estoicos, é a ideia de que cada um deve viver conforme a sua natureza. A natureza do ser humano é ser racional. Então, é o nosso dever, para alcançar a tranquilidade e o equilíbrio da alma, ser racional. Nós devemos ser racionais. Ou seja, não devemos nos entregar às paixões exacerbadas. De novo aparece aqui aquela ideia de moderação, a importância da moderação. Então a gente tem que ser racional. Ele também vai trazer uma ideia que também é parecido com outras escolas filosóficas desse período, de que a gente não deve, totalmente irracional,
se preocupar e sofrer com coisas que não dependem da gente. Olha que doido, cara. Quantas vezes a gente não faz isso? Para eles, a gente está fugindo da nossa natureza quando a gente faz isso, porque a gente está sendo irracional. Do que adianta sofrer com algo que você não pode mudar? Inclusive, eles vão falar isso da morte também. Do que adianta eu sofrer ou ter medo da morte se ela é inevitável? Aí a gente entra no epicurismo, fundada por Epicuro, né, que era uma escola que ele tinha no meio de um jardim, e a palavra-chave aqui do epicurismo é o prazer. Então, como você vai alcançar a tranquilidade da alma? Buscando o prazer. Mas não qualquer prazer. Ele traz algumas regras sobre esse prazer. Ele vai falar que, o Epicuro vai falar que esse prazer tem que ser moderado, não pode ser em excesso, não pode ser prazer por algo que não depende de você, e esse prazer não pode trazer um sofrimento ulterior. Por exemplo, eu pego um balde de brigadeiro e me jogo nele, eu vou sentir prazer? Vou, e como? Então, vou e como, né? Tá, ok. Mas depois, e o depois? Eu vou ter alguns minutos de prazer comendo esse brigadeiro, e aí vai chegar um momento que eu vou ficar com dor de barriga, eu vou passar mal, vai ser muito, muito palha. Eu vou me sentir mal também porque eu me excedi e acabei ganhando uns quilos à toa. E aí, gente, para onde foi o prazer? Acabou. Acabou. Então, o epicurismo, ele combate veementemente esses prazeres que não são duradouros e que vão dar dor de cabeça depois. Outro exemplo da vida cotidiana. Vai lá o fulaninho casado, pula cerca com a fulaninha X e adora aquela noitada. Ama, e aquela coisa, aquele prazer. Só que é duradouro? Não. Só que vai dar dor de cabeça para ele depois mais tempo do que o tempo que ele teve de prazer? Vai. Ou seja, é um prazer sábio? É sábio buscar esse tipo de prazer? Não. A gente está sendo buricos quando a gente faz esse tipo de coisa, segundo o Epicuro. Ele vai eliminando todos esses tipos de prazeres. Depois o que fica é só o que é necessário. O prazer em se alimentar. Aquele prazer de quando você está com sede e bebe uma água. Sabe? Não é algo que você precisa de outra pessoa, não é algo que você precisa de bens materiais. Você pode beber Uma água, pelo menos por enquanto a gente pode beber uma água. o prazer de contemplar a natureza, sentar e meditar. Não dependo de ninguém para sentir isso. Não é um prazer que pode durar tanto tempo que eu quiser. Então, todos eles vão trazer essa ideia de desapego aos excessos, desapego às paixões, aos desejos, porque o desejo aqui ele vai ser tido como fonte de sofrimento. Então, quanto menos você desejar as coisas, mais de boa você fica. E cuidado, porque às vezes a gente confunde o epicurismo com uma outra escola chamada hedonismo, que também valoriza o prazer. Só que o prazer dos hedonistas é um prazer mais carnal, mais mundano. Eles não se preocupam com a questão da moderação. Então era uma escola mesmo de prazer hard. Esse era o caminho da felicidade para essa galera, para os hedonistas. Para os epicuristas, não. Eles são bem aristotélicos nesse sentido. O prazer tem que ser moderado e se ele te causar mais sofrimento do que alegria ou do que prazer, ó, tá bom? Então, recapitulando, temos aqui as 4 escolas, falamos de cinismo, vamos lembrar do cara do barril que vivia como um cachorro, ou seja, desapegado, não precisa de vestidos, não precisa de iPhone, não precisa de comer sei lá, no restaurante todos os dias. Não, desapega. Quando a gente fala do pirronismo, a gente vai lembrar do ceticismo, aquela ideia de que a gente tem que suspender nossos julgamentos, porque na verdade a gente não sabe de nada, então eu vou falar o quê? Quando eu falar do estoicismo, a gente vai falar do nosso dever como ser humano, que é ser racional,
Ou seja, não agir apaixonadamente pelas coisas, porque isso vai trazer sofrimento. Não desejar as coisas apaixonadamente, porque isso também vai trazer sofrimento. E quando a gente fala de epicurismo, a gente vai falar do prazer racional, do prazer moderado e do prazer duradouro. Cuidado, prazeres da carne, gente, aqueles prazeres mundanos dos hedonistas, eles não são duradouros e, em geral, dependem de fatores externos. Por isso, racionalmente, não valem a pena, tá bom? É isso, gente. Beijo, beijo, beijo e